Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Peço perdão aos meus inscritos, faz 20 dias que não faço um vídeo. Ore por mim. Tem hora que as coisas desse mundo nos abalam em algumas coisas, mas não podemos deixar de falar o nome do Senhor. Meu Deus sabe o quanto eu amo falar de Deus. Eu não gostaria de estar aqui em Portugal falando o nome do Senhor, mas aqui é diferente. Aqui em Portugal é diferente como no Brasil. Aqui você não tem essa oportunidade de falar de Deus. Então eu uso, as redes sociais para falar do amor de Cristo, e minhas orações é que o nome, as minhas mensagens que Deus tem me dado possa chegar nos ouvidos de todos aqueles que vão herdar a salvação, que nunca conheceram o nome de Deus, que nunca conheceram o nome de Jesus Cristo, ou conhecem erradamente, para que todos nós possamos entrar no céu pelas portas. E muitas vezes bate assim um desânimo, porque eu não encontro ninguém para ajudar, ninguém assim para puxar essa rede comigo. E aí você parece que está sozinho, mas aí você olha, uma visão de águia, você vê que você tem um Deus Todo-Poderoso. Então peço perdão por passar esses 20 dias sem fazer um vídeo. Me perdoa mesmo. Eu tenho visto pregações de outros pastores, e tenho visto cada coisa que me surpreendem. Sabemos que ninguém é merecedor, ninguém conhece mais que ninguém. Nós estamos aqui para aprender de Deus. E eu ouvi nesses dias um pastor de grande renome no Brasil, ele dizer que no paraíso estaremos acordados. E aquilo fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, eu falei, é possível. E ele usou alguns versículos da Bíblia, e eu já tinha até falado sobre isso, o que acontece com nossas vidas, tanto a vida do ímpio como a vida do cristão depois que morrem. Para muitos ali acabou. Para o homem materialista, para o homem que só pensa em dinheiro, ele acha que a morte é o fim de tudo. Por isso que ele se entrega aos prazeres desse mundo, os objetivos dele é ganhar dinheiro, porque ele sabe que depois que morrer acabou. Não é assim que funciona, não é assim que a Bíblia nos mostra. Não é assim, nós estamos aqui passageiros. Nós evangélicos, nós cristãos, somos funcionários de Cristo. Estamos aqui para um propósito. Uns nasceram para louvar, outros nasceram para falar do nome do Senhor, outros nasceram para dar um sorriso, para servir um copo de água. Mas viemos para um propósito aqui nessa terra. Nasceram para ser missionário. E depois tem algo maior depois da morte. E eu fui pro joelho e falei, tem algo errado. E eu falei que não, se você olhar aí, nos capítulos anteriores que eu falo sobre a morte, nós vamos hoje estudar 3 textos, não, 4 textos, e aí vai ficar o seu critério. Realmente no texto não fala, no texto principal não fala que estavam vivos, que estavam e nem dormindo, porque no meu pensamento eles estarão dormindo. Nós, servos do Senhor, que estaremos no paraíso, estaremos dormindo, esperando a volta de Jesus. Quando Jesus vier buscar a igreja, ele vai passar primeiro no paraíso,
vai acordar aquele pessoal todo e vai trazer para a terra e você vai entrar no mesmo corpo seu. Isso é bíblico. Nós vamos estudar isso aqui hoje. Por mais que você for um cristão que morreu há 500 anos atrás, faz mais impossível, não tem mais corpo, como é que vai entrar no seu próprio corpo? Mas nós estamos falando de um ser Deus, de um ser superior, um ser que não é ser humano. Ser humano é limitado, ser humanos, né? Nós estamos falando de Deus e Jesus Cristo, né? Criadores de galáxias, né? Nós somos feitos de átomos. Ele pode muito bem fazer, né, os átomos criar nosso corpo de novamente. E nós vamos entrar no nosso corpo e aí sim, sendo um corpo já melhorado, iremos ter acesso ao, né, a zona de conforto de Deus. Os que morrem vão lá para onde está Deus, mas está no paraíso. Paraíso é um lugar que fica abaixo do trono de Deus. Fica ali, fica também lá no terceiro céu, mas não tem acesso. Você não está lá agora, lá, porque você está de frente com o Papai do Céu. Você tem que estar com o corpo, né, e tua alma. O que sobe para o paraíso é somente tua alma. O teu corpo está se autoestragando ali onde você foi enterrado. Você não pode chegar incompleto. Diz a Bíblia que o corpo nosso vai ser idêntico ao dos anjos. Os anjos têm o corpo e têm a alma, né? Então, é isso. Os que estão no paraíso não têm acesso para falar com Deus ainda, porque só está a alma, está incompleto. E Deus não quer nada incompleto. Mas vamos lá. Vamos para o texto-chave. Ninguém naquela época sabia para onde iria. Jesus, né, em Lucas 16, vamos para Lucas 16, verso 19 em diante, Deus, né, Jesus Cristo reuniu os discípulos e contou uma historinha para eles. Contou uma historinha para eles. Diz assim, né, Lucas 16, 19 em diante, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Vamos interpretar o texto. Vamos interpretar o texto, né, vírgula após vírgula, para a gente entender. Vamos lá. Até aqui vemos uma história de dois homens, né? Um era muito rico e era materialista. Ele achava que tinha um pensamento que a morte é o final de tudo, então ele aproveitou, ele só fez para ganhar dinheiro, não lembrou de Deus. Mas que ele escutasse alguma coisa, não. Isso é história de carochinha, isso não existe. Morte, então eu vou... E aqui existia uma pessoa que acreditava sim em Deus, que confiava em Deus, mas ele não tinha uma vida social. Deus, que você vem para um projeto. Por mais que muitos não acreditam, acham que para servir a Cristo, para você estar sendo abençoado, você tem que ter um baita de um carro na garagem, uma casa de 2, 3 andares. Não. Muitas vezes Deus te põe você para morar numa comunidade, numa favela. Tem uma casinha de 3x3. Aí você fala assim, mas por quê? Muitos têm, outros não têm. Isso é para outro capítulo. Então você já sabe. O Espírito Santo já falou contigo no seu coração. Muitas vezes, se você tiver uma oportunidade de ter uma vida melhor, um bom carro na garagem, você no culto de domingo, você vai estar numa praia, você vai estar num shopping, você começa a se afastar de Deus. E aqueles que são projetados para a vida eterna, não pode se afastar de Deus. Então muitas vezes você tem que passar por fases. E esse homem, Lázaro, ele chegou a ser um mendigo, mas mesmo assim não perdeu a fé em Cristo. E veio a falecer.
Ele olhava para esse rico, que esse aqui não tem o nome desse rico, e muitas vezes ele via aquela mansão, aquela fartura, e ele passando necessidade. Às vezes ele passava ali naquela porta, naquele lugar, e falava: ai, como eu estou com fome. Esse homem nem serve a Deus, nem acredita em Deus, está ali. Porque nós estamos aqui de passagem. Esse corpo nosso, como dizem em Gênesis 6, foi feito para viver 120 anos. Mas hoje, no século 21, com as comidas industrializadas, com o ar que respiramos poluído, nós não chegamos nem a 80. Então você só está aqui de passagem. Você não foi feito para viver eternamente aqui nessa terra, para viver eternamente com Cristo Jesus. Então esse mendigo veio falecer, né? E versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então vemos aqui outro patamar. Existem anjos de guerra, anjos mensageiros e anjos que têm essa função de levar ao seio de Abraão. O seio de Abraão é o paraíso, é o mesmo nome. Só que todo mundo naquela época chamava-se de seio de Abraão. Abraão foi um grande homem. Então as pessoas, alguém que Deus já tinha revelado que acabou a morte, não era o final, e botou o nome seio de Abraão. Então Jesus, sabendo que o pessoal conhecia como seio de Abraão, falou esse nome. Mas quando Jesus morreu, ele estava morrendo na cruz, ele mudou o nome, ele chamou de paraíso. Lembra que ele, ao olhar para aquele ladrão da cruz, que reconheceu que ele era Cristo, e falou assim, o ladrão falou assim: lembra de mim, Senhor, me perdoa os meus erros, lembra de mim, eu sei que tu estás aqui inocente, eu estou aqui porque eu realmente mereci. Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então vemos aqui que o seio de Abraão é a mesma coisa que paraíso. E os anjos os levam. Existem anjos que somente para fazer esse caminho. Está escrito aqui na Bíblia. E no Hades? Hades aqui é o inferno, tá? Inferno. Existe inferno, existe inferno, existe outro lugar que multiplica o inferno 1000 vezes, chamado Lago de Fogo, e existe o paraíso. São 3 lugares. Vamos botar assim: Lago de Fogo, inferno e o paraíso. Nós estamos falando do inferno. E no Hades, esse ricão, né, que não tinha lembrado de Deus, não queria saber de Deus, só queria saber de ganhar, de aproveitar a vida nessa terra, ergueu os olhos, estando em tormentos. As pessoas que são condenadas ao inferno, que não lembram-se de Deus, que não querem saber de Deus, ele vai para o inferno. O inferno ali, você é atormentado na mão de demônios. É onde Lúcifer habita. O inferno, Lúcifer está ali, sabe, te torturando a tua alma. Em tormentos, e viu ao longe Abraão, olha só, e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Quem está no inferno, sendo atormentado, conseguia ver o paraíso. Isso antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, porque ele mudou essa posição do paraíso, tá bom? Do paraíso ele mudou a posição. Ou mudou a posição do inferno, porque depois da morte de Cristo, o inferno não dá mais para ver o paraíso. Um desses 2 lugares foi mudado. Eu calculo que foi o paraíso, porque a Bíblia mostra que o paraíso está já no reino dos céus agora, depois da morte de Cristo. Então, eu calculo que o paraíso foi para lá, e que o inferno continua no mesmo lugar. Então, vamos lá. E viu ao longe Abraão e Lázaro o seu rosto. Então, ele aqui sendo atormentados por demônios, ele conseguia ver uma coisa muito linda, né? O seio de Abraão, o paraíso. E aqui não está dizendo que ele viu Lázaro e viu também Abraão andando. Não está aqui. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
seio, né, aqui no peito. Isso, na minha opinião, indicam que Abraão estava deitado e Lázaro, botaram ali, os anjos botou Lázaro deitado do lado de Abraão ali. Aqui não fala que estava andando. Vamos lá, vamos ver a interpretação de texto. Mas aí também fala assim, Marcelo, aqui também não fala que estavam parados. Está meio a meio. Concordo contigo, isto realmente está meio a meio. As pessoas não podem pegar e dizer, não, eles estavam ali andando, conversando, batendo papo. Ou, não, estavam dormindo. Mas aqui também não indica, né, na minha opinião, as pessoas que estão no paraíso estão descansando, esperando Jesus passar lá. E clamando disse, Abraão, meu pai. Vamos lá. Esse Abraão é quem? Abraão mesmo? De pai de Isaac, avô de Jacó? Não, claro que não. Por mais que ele faça a mãe, está dizendo que é Abraão. É uma forma de chamar Deus. Mas por que, Marcelo, está dizendo que Abraão aqui é o próprio Deus? Porque na conversa ele começa a pedir coisas que para o ser humano é impossível. Então ele começa a pedir coisas para esse ser que a Bíblia chama de Abraão, coisas que só Deus faria. Então era o próprio Deus conversando. Vamos ler. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Como eu sou, tem misericórdia de mim. Abraão é um ser humano comum. E manda Lázaro, olha, falou mandar. Abraão não manda em nada, somente Deus. Mande Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele estava ali, sabe, os demônios realmente pegam pesado, te queimam, sabe, o inferno é coisa horrível. Por mais que você não acredite, mas é horrível, horrível. E não é o pior. O pior é o lago de fogo. Se você quer saber o que é lago de fogo, vai ver os capítulos, né, mais para trás, você vai ver o que é lago de fogo. É o pior de todos. Então, nós percebemos aqui que não era Abraão normal, era o próprio Deus. Disse, porém, Abraão, né? Como é que Abraão ia gritar de lá e escutar no inferno? Somente a voz de Deus percorre tudo, porque ele é Deus. E aí disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que você recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Agora, este é consolado e tu atormentado. Não vai pegar esse versículo dizendo assim, as pessoas pobres, todas as pessoas pobrinhas vão para o céu. Não. Aqui está dizendo, olha, você recebeu bens e você só pensou em você esqueceu de mim. Esse homem aqui, por mais que eu projetei a vida dele para viver realmente num patamar de classe muito baixa, ele nunca esqueceu de mim. Então agora ele está colhendo o seu fruto e você está colhendo o seu fruto. E além disso, aí já mostra que realmente Deus, Criador de tudo, Criador do inferno, Criador do paraíso, Deus criou tudo, não foi Lúcifer, não. Deus que criou isso. Deus que, sabe, muitas vezes as pessoas têm pensamento, não, o inferno não foi criado por Deus. Claro que foi. Claro que foi. E além disso, está posto um grande abismo. O próprio Deus fez uma espécie de um buraco imenso entre os dois lados. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quiserem passar daqui para aí não poderão, nem tampouco os de lá passar para cá. Eu já fiz assim mesmo. E aí, né, o ricão que estava sendo atormentado disse, rogo-te, ó pai, que mandes pelo menos na casa então. Ele já está dizendo, olha, ressuscite, tira Lázaro daí, manda na casa do meu pai lá, avisar meus parentes que aqui é horrível. Rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para o lugar de tormento. Era uma família muito rica, ele tinha mais 5 irmãos, todo mundo rico, mas ninguém queria Deus. Ninguém queria servir a Deus.
E disse a Abraão, que aqui é o próprio Deus: eles têm Moisés, os profetas que eu mando. Ele já tem pessoas que estão pregando para ele. Eles têm Moisés e os profetas que ouçam a minha voz pela voz dos meus profetas. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam, porque ele viu: caramba, Lázaro voltou. Ué, peraí, vamos prestar atenção nesse homem. Porém, o Abraão, que é o próprio Deus, dizendo: se não houve nem a Moisés, nem os meus profetas, tampouco acreditarão que o morto ressuscitou. Se não houve o que eu estou dizendo ali, que eu existo, que eu quero o seu bem, que eu quero uma vida eterna para vocês, que eu tenho o melhor para te dar, se não ouvem, Lázaro ressuscitou. Não, você é uma pessoa igual a ele. Não vão acreditar. Porque eles não querem acreditar, eles não querem acreditar no que estão vendo, que é riquezas. É ouro, é prata. Ninguém quer acreditar em coisas que, né? Uma coisa que é vidoura, que não aconteceu ainda. Como é que vai saber que existe inferno e céu? Eu não acredito nisso. Então, mas nesse texto não está dizendo que Lázaro e Abraão, né? Lázaro foi botado ali perto de Abraão, que os dois estavam conversando. Não falei conversando. Mas mostra que no paraíso, parece que é um lugar muito bonito, que tinha até um rio. Porque ele falou: ó, molha aí, pede Lázaro para molhar pontos. Então ele estava vivendo algo bom. Mas por que quem está no tormento, quem está no inferno conseguia ver o paraíso, e o paraíso não estava dizendo que as pessoas do paraíso estavam vendo aqui o inferno? Porque isso é mais uma forma de torturar você. As pessoas estão no inferno. Você fala: que isso, Marcelo? Sim. Porque você olhando para aquilo ali, você sofrendo, e quando você consegue erguer os olhos, você vê as pessoas ali descansando naquele lugar tão bonito, e fala: por que eu não ouvi? Por que eu não dei ouvidos? Uma forma de torturar você. Aí eu ouvindo, né, na internet, no YouTube, esse pastor usou um termo que está em Apocalipse 6, falando que no céu, ele falou assim, que no céu, no paraíso, as pessoas estão conscientes, mas que não lembram aqui na terra. Não lembram das coisas aqui na terra, mas estão lá conversando, né? E eu falei: tá sem lógica, parece que nós vamos virar um zumbi, né? Nós vamos ficar ali. Por que as pessoas... Aí você fala: por que as pessoas não podem lembrar aqui da terra? Porque vai haver tristeza. Lembra? O rico estava lembrando dos parentes e batia uma tristeza: caramba, eles também vão vir para cá. Se você estiver no paraíso, poxa, será que meu marido está bem? Será que minha esposa está bem? Será que meu filho está lá? Sabe? No paraíso não pode haver tristeza. Então, para não ter, na minha opinião, para não ter esse problema de tristeza, porque a tristeza, ao você morrer em Cristo Jesus, acabou. Chega de tristeza. Chega de tristeza. Então, você não pode lembrar. Então, eu imagino que Deus deixou todo mundo no paraíso descansando. Tão bom, né? A pessoa dormir, então é gostoso demais. Gostoso demais dormir. Que aí não tem... Eu estou dormindo. Um sono profundo, tranquilo. Deus, Jesus vai no paraíso, está ali andando, mostra que o próprio Deus estava ali andando no meio deles. Na minha opinião. Mas vamos ler mais alguns textos para você tirar a sua conclusão. E ele usou em Apocalipse 6. Apocalipse 6, né? Verso 10 ao verso 11. Verso 9 ao verso 11. Diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue
que habita sobre a terra. E cada um foi dado uma comprida veste, foi-lhe dito que repousassem um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Aí você fala assim, poxa, aqui Marcelo está mostrando que as pessoas que foram mártires, né, que não morreram normalmente, né, morreram de velhice, em Cristo Jesus morreram, né, muitas vezes queimados, decapitados, jogados nos leões, os mártires que morreram por amor ao nome do Senhor. Eles aqui têm a consciência, Marcelo, está dizendo aqui. E foi esse texto que o pastor de grande nome no Brasil falou que, não, aqui mostra que eles têm, né, a memória. No versículo 9, está dizendo que se abriu alguns selos. E esses selos tinham, né, algum poder, tinha algumas sentenças para cumprir. Versículo 9, e aberto o quinto selo. Esse quinto selo vai acordar mentalmente. Está escrito aqui, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus. Então é esse versículo aqui que eu pego, que o paraíso hoje está ali, debaixo, né? Quando falar altar, ele é debaixo mesmo da zona de conforto de Deus, do Éden de Deus. Está ali debaixo. E quando abriu-se, as pessoas que estavam ali no paraíso, que, né, tiveram uma morte horrível por amor a Cristo, despertaram e aí começaram a ver aquilo, poxa, eu morri queimado, eu morri decapitado, eu morri jogando nos leões, e eles começaram, Deus, que estão ali tão pertinho, Deus, né, Jesus, vingue-nos, nós morremos pelo teu nome, pelo teu amor, vingue-nos. Falando aqui, versículo 10, e clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo e dominador, que está exaltando Deus e Jesus Cristo, não julgas e vingas o nosso sangue, que habitam lá esses homens que nos machucaram. E aí, né, veio alguém, né, e deram-se uma veste a cada um. Opa, calma, era uma veste branca a cada um, e cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito, olha, alguém chegou e falou, calma, ficam tranquilos, porque a quantidade, a numeração que Deus projetou, porque é uma grande história, por mais que você não queira, Deus escreveu uma história, mas está aqui no versículo, e cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouquinho de tempo, até que também completassem os números. Tudo é uma matemática, tudo é o tempo. Olha, mês tal, ano tal, século tal, que é assim, eu já digo isso desde o meu primeiro capítulo. Por isso que é que eu ensino Deus. As pessoas acham que tudo é acaso. Então, tudo já foi projetado. A história, quando criou Adão e Eva, ele já criou o fim. Isso está na Bíblia. Né? Até que completasse os números dos seus conservos, quer dizer, dos seus amigos que vão vir mártires também. E seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ó, tem um número. Né? Deus, quando escreveu tudo, ó, mas não completou, então você tem que esperar um pouquinho. Mas quando foi aberto, esses já. Mas somente esses. Os que estavam lá dormindo continuaram dormindo. Então aqui foi aberto um selo especial. Aí você fala assim, Marcelo, até agora você não me provou, né, que os homens estavam dormindo. Vamos lá, vamos para o arrebatamento. Né, existem dois textos sobre arrebatamento, que é o 1 Coríntios 15 e o 1 Tessalonicenses 4. Vamos para 1 Coríntios 15, já chegamos a 29 minutos. 1 Coríntios, abre comigo aí, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 ao 53. Isso aqui Paulo teve um privilégio, vou falar sobre Paulo,
Paulo foi até o terceiro céu, foi lá até onde Deus está. Teve esse privilégio. E o próprio Jesus Cristo revelou, olha, você, como eu chamei para um campo missionário, eu quero que você veja como é que vai acontecer e você explique para o meu povo. Vamos lá, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Por que um mistério? Porque é uma coisa que você olhando, pensando, você coça a cabeça falando, inacreditável isso. Ele vai dizer aqui agora. Olha que... Na verdade, nem todos dormiremos. Olha o nome que ele diz, dormiremos. Eu pego esse versículo e falo que os que estão no paraíso estão descansando. Não tem pensamentos daqui da terra, ou, estão conversando, não. Dormindo, esperando Jesus passar e olha, acabou. Vambora. Vamos lá pegar um novo corpo, o seu próprio corpo mais melhorado para você ter, porque vocês estão no paraíso, você deu o paraíso e vão ter acesso ao jardim do Éden do meu Pai. Porque eles estão incompletos. É a minha opinião e é o que eu vejo e entendo na Bíblia. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque quando Jesus voltar, vão ter cristãos aqui acordados, estão aqui trabalhando, pregando, dormindo, indo com sua esposa, tomando banho. Quando Jesus voltar, você pode estar fazendo várias coisas, dirigindo o seu carro, o seu caminhão, no avião, em qualquer lugar. Então nem todos vão estar dormindo no paraíso. Nesse dia que ninguém sabe, vão ter pessoas aqui na terra, servos do Senhor. Então, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E no momento de um abrir e fechar de olhos, que a coisa, olha meus olhos, é muito rápido. É menos de um segundo, é milésimos de segundo uma piscada. No momento do abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, então vão ter anjos tocando várias trombetas. Aqui não falou a quantidade, mas está dizendo que quando está chegando quase a última, já vai estar tudo sendo resolvido. Antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão em corpo. Porque enquanto os anjos estão tocando, Jesus está passando no paraíso, pegou todas aquelas almas que estavam lá descansando, foi fazendo isso que está vindo que para a terra o corpo já foi o átomo onde foi morto, foi fazendo, e eles vão entrar nos corpos, já um corpo melhorado, incorruptível, um corpo acesso a Deus. Não é esse corpo, porque esse corpo, se bater uma bomba nuclear ali, eu evaporo nos meus átomos. Meus átomos se desfazem. Então imagine você ver uma presença do Senhor, que é uma coisa extraordinária. Você tem que ter um corpo melhorado. Um corpo chamado de incorruptível, um corpo que não consegue se corromper, não é feito de átomos. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Que estão vivos aqui também, ele não precisou ressuscitar o corpo ali, o seu próprio corpo está olhando, está sendo transformado. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista de imortalidade. O seu corpo vai ser imortal, idêntico aos anjos, você nunca mais vai passar por doença, por problema, o seu corpo vai ser um corpo, última geração. Mas vamos lá, para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Também fala sobre arrebatamento. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui Paulo já está até usando já um termo que Paulo é realmente pesado em palavras. Ele falou assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre o que vai acontecer com o arrebatamento, com a vida do Senhor. Paulo está dizendo aqui, vamos ler o que está na Bíblia, vamos buscar a Deus, então não seja ignorante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. A Bíblia está dizendo, ninguém está lá acordado. Porque lá no paraíso não pode haver tristeza. Então Deus te levou para os anjos te levaram e deixaram você repousado. Você vai ficar aqui quietinho, repousado. E a pessoa fica ali quietinho. Dormem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque muitos ali já não tinham esperança. Ah, Jesus vai voltar, eu ouço que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Naquele tempo já... Naquele tempo já ouvi isso, imagine hoje. Olha quantos anos já passaram. Já se passaram mais de quase 2000 anos. Quase 2000 anos desse texto foi escrito. E Jesus ainda não voltou. Então muita gente... é uma história para de Karachi, né? História para boi dormir, Jesus voltar, céu, inferno, paraíso. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, de novo ele usou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus, está dizendo o versículo, e como um pastor de grande nome fala assim, não, nós estamos lá acordados, conversando com que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos aos que dormem. Poxa, esse texto aqui, quem a pessoa não entender, fala, não, nós estamos no paraíso, todo mundo acordado. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Esse Senhor é o próprio Jesus Cristo. O mesmo Jesus Cristo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque ele vai passar no paraíso, pegar aquele pessoal. E depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Que você possa aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, tá bom? Quero que você feche os olhos aí, vamos orar um pouquinho, uma oraçãozinha básica, tá bom? Feche os olhos aí. Senhor Deus e meu Pai, agradeço por essa pessoa que está aí do outro lado vendo, ouvindo a Tua voz, que ela possa, Senhor Deus, aprender mais e mais. E que não venha ficar somente para ela, que ela venha passar para frente, que ela venha falar, oh, que palavra bonita, gostosa, aprendi mais um pouquinho, vou passar isso para outras pessoas, para que todos nós possamos estar perfeitos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, desde agora, para todo sempre. Amém e amém.